Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cineespectadores. Vocês gostam das séries da Marvel? Então fica aí que já vamos conversar sobre mais uma. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, hoje vamos conversar sobre a segunda temporada de Jessica Jones, uma das séries da Marvel que compõe o universo dos Defensores na Netflix. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torne um abaixonático, uma abaixonática, venha fazer parte da crítica. Então a segunda temporada de Jessica Jones prossegue aí na busca da Jessica e da Trish por mais informações sobre a IDH, a sombria organização que deu os poderes da Jessica à Jessica. Foi esquisito essa frase, mas tá valendo. Então, na direção, Jessica Jones é um seriado que assume a identidade visual do neo-noir. Então ele pega elementos clássicos aí do gênero de filme noir, como a narração, por exemplo, que te dá uma ideia melhor do que tá passando na cabeça dos personagens, também o alto contraste entre a luz e as sombras e coisas nesse sentido, e constrói uma identidade ainda mais estilosa com a utilização de cores, especialmente o roxo, que tem uma significância muito forte para essa série, e também de utilização de foco seletivo de uma forma bem interessante. A gente geralmente vê aqui ângulos contra plongé, quer dizer, ângulos de baixo para cima, e a gente tem uma mudança de foco aí para te dar realmente uma perspectiva diferente dos personagens dentro do plano que eles estão presentes. Então, às vezes o fundo está desfocado, às vezes o plano da frente está desfocado, te dando sempre aqui uma característica meio de visão mais precisa, mais focada, sem te dar todo o contexto, só te dando aquilo absolutamente necessário que você precisa ver. E realmente isso cria uma identidade visual bastante bonita. De vez em quando eles abusam um pouquinho dos clichês, como por exemplo os do crossfade. Se você não sabe o que é crossfade, é esse efeito que você fica utilizando realmente pequenas modificações e fica mudando a pessoa de lugar, geralmente para te dar uma informação sobre o tempo passando ali, uma pessoa fazendo uma atividade por um período de tempo, por exemplo, a Jessica ali construindo um quadro de investigação, mas às vezes erra a mão um pouquinho no uso desse efeito. O problema da direção para mim é que às vezes ela parece ter um pouco de mais de foco no estilo e ela perde um pouco de carinho com a história, especialmente na questão estrutural de acompanhar diversos núcleos diferentes a todo tempo. Claro que isso está muito atrelado ao roteiro, mas a montagem, que eu englobo aqui também junto à parte da direção, ajuda muito a construir uma história mais coesa quando ela é bem feita. Aqui, às vezes a gente passa tempo demais em um núcleo específico, depois quando a gente vai fazer a transição para outro núcleo, a gente perde um pouco dessa conexão, talvez com uma interligação mais forte das histórias, uma montagem mais dinâmica, a gente não teria essa sensação tão forte que dá um pouquinho de lentidão à série e às vezes uma sensação de desconexão com determinados personagens que parecem um pouco inúteis na narrativa. Nas atuações, a Krysten Ritter é uma excelente Jessica Jones, realmente não tem muito o que reclamar, é uma personagem que encarna muito bem essa questão do conflito interno, de uma alcoólatra que tem poderes, mas não queria ter poderes. E todas as situações da Jessica são muito pessoais. Lembrando que o que aconteceu na primeira temporada dela com Killgrave era uma conexão muito pessoal, e na segunda temporada tem igualmente outros assuntos pessoais a serem tratados aí pela personagem principal. A atuação da Krysten Ritter é muito boa nesse sentido, de trazer uma conexão emocional com a personagem que está claramente muito danificada, mas que ainda tem algum resquício de querer recuperar a sua vida pessoal e a sua humanidade, mas ao mesmo tempo ela fica tentando afogar isso com a sua bebida. Já a Rachel Taylor não atua tão bem assim na minha opinião não. A Trish Walker dessa vez ficou muito repetitiva, é uma personagem que tem 3 arcos dentro da mesma temporada, todos que levam ao mesmo lugar, então poderia ter sido um arco só melhor construído, melhor trabalhado, e realmente ela faz uma atuação muito repetitiva, ela sempre tá com aquela questão de caras e bocas o tempo todo, reagindo ao que está acontecendo. Ela tem até um comportamento um pouco esquizofrênico, um pouco bipolar às vezes, que a personagem está retratando um momento que talvez seja emocionalmente bem tocante, assim, mas ela está com uma percepção meio raivosa da situação, o que é um comportamento atrelado à personalidade dela de ex-viciada, mas assim fica muito exagerado, fica muito artificial e acaba te distraindo em alguns momentos da série. No roteiro, o maior problema aqui é a falta de um vilão tão legal quanto a gente tinha na primeira temporada, no caso era o Killgrave. Aqui a história da Jessica parece ficar muito perdida, porque a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não tem ali uma história bem traçada, um roteiro sobre o que vai acontecer realmente, sobre uma linha geral que está sendo seguida ao longo da temporada. A gente parece que tem diversas anedotas, diversas situações que vão acontecendo na vida da Jessica e a gente vai acompanhando isso ao longo do tempo. Não parece ter um arco muito bem definido, não parece ter tido realmente aquela construção de um final, de um início e depois um meio ligando os dois. Eu digo isso na elaboração do roteiro mesmo.
porque isso te dá uma clareza maior de onde a história está indo, qual que é o trajeto que os personagens estão caminhando. Aqui parece que tem diversas histórias que começam e acabam dentro de uma história maior, mas sem que essas histórias compartilhem um impacto geral. Então acaba que a falta de um vilão central mais forte prejudica bastante a série aqui nessa segunda temporada, o que, junto com os núcleos que não são tão bem conectados, acaba gerando uma série que é bem desinteressante em vários pontos. Claro, a história principal de Jessica Jones ainda é bem legal, a atuação da Kristen Wiig é ótima, mas aqui eu nem sei se a série se passa depois dos Defensores ou antes dos Defensores, porque não tem uma ligação direta com o resto do universo da Marvel da Netflix. A gente não tem aí personagens secundários muito legais, muito interessantes, como a gente tinha na temporada anterior. O Luke Cage, por exemplo, que era um excelente personagem secundário. Aqui a gente tem personagens que são bem repetitivos, com arcos bem previsíveis e que não acrescentam muito a história. Por exemplo, a personagem da Jerry Hogarth. Se eu tivesse tirado ela aqui da narrativa, faria pouquíssima diferença. Então, realmente, eu acho que, às vezes, tem uma forçação de barra do roteiro de manter alguns personagens dentro da história da Jessica Jones. Isso acabou prejudicando o seriado como um todo. Mesmo assim, Jessica Jones é um seriado estiloso, neo-noir, que tem uma personagem central excelente e é, assim, uma boa experiência, apesar de que ela poderia ter sido realmente cortada por uma história bem mais dinâmica e que tivesse mais impacto. Vai ser uma nota 7 em 10, é bem pior que a primeira temporada. Então é isso aí, cinespectadores. Se vocês gostaram do vídeo, clique na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas, venham fazer parte da crítica e, claro, deixem a sua opinião aqui nos comentários, o que vocês acharam de Jessica Jones temporada 2, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido ter esse YouTube. Até a próxima!